aqui na sala do Zoom. O tema da mensagem dessa noite é o encabeçamento universal. Eu peço para você fazer algumas anotações, porque essa mensagem ela é muito grave para esses dias atuais. Eu quero começar lendo 1 Coríntios, o capítulo de número 11. Eu vou ler com os senhores a partir do versículo 3. Faça as suas anotações, por favor. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Cristo. Então nós temos aqui o que nós chamamos encabeçamento universal. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Eu vou procurar fugir da parte teológica e eu quero ser o mais prático possível, vendo a nossa condição atualmente, nesses dias que antecedem o arrebatamento. Esse tema é extremamente importante, porque aqui, número 1, quando se trata do encabeçamento, está relacionado, número 1, com a exigência do reino, e número 2, com a obediência do homem. O céu exige obediência da terra. Mas, de acordo com esse versículo, quando ele fala o cabeça do homem, o primeiro aspecto aqui é individual. Ele é o cabeça de cada um de nós individualmente. A posição de Cristo e a posição de Deus tem que ser nossa primeira preocupação quando lidamos com o orgulho. Porque ele inicia não falando de pecados, mas de orgulho. O que leva alguém a não se submeter a uma instrução é o orgulho. E nós já estudamos que o orgulho, ele é um velho homem corporificado em nosso viver. E que o orgulho, ele substitui Cristo que vive em nosso espírito. É aquela velha pessoa da nossa alma liderando, encabeçando todas as coisas. Aqui não se fala de um pecado sexual, ou um pecado de mentira, ou um pecado de cobiças. Se fala do orgulho. Nós vamos exatamente começar tocando nesse ponto. Os interesses de Deus nessa terra, eles são duramente afetados quando o príncipe desse mundo leva um filho de Deus para a linha do orgulho, para a linha da soberba, da vaidade. Então Deus, ele segue sendo o cabeça de Cristo, mas Cristo, como cabeça do homem, ele já deixa de estar debaixo dessa submissão de Cristo e o homem passa a liderar com a sua opinião, da sua maneira. Então, o homem se torna um com a agenda de Satanás. Totalmente um com a agenda de Satanás. Totalmente, totalmente. E aqui, a cabeça de Cristo é Deus. Cristo é o ungido de Deus, aquele que Deus designou. Portanto, ele está sujeito a Deus. E Deus, como Criador, é sua cabeça.
Isso mostra o relacionamento que existe entre Cristo e Deus Pai no tocante ao governo divino. Então, nós temos um Deus e nós temos Cristo. Em todo a eternidade, isso nunca mudou. Cristo, ele sempre foi encabeçado pelo Pai na eternidade, mas também quando ele esteve nessa terra. Ele viveu para fazer a vontade daquele que o enviou. Isso é encabeçamento. É viver uma vida em total submissão ao céu. É viver uma vida totalmente crucificando o eu, crucificando a carne, crucificando o velho homem, crucificando as opiniões e liberar totalmente o espírito para viver uma vida de ressurreição. O arrebatamento, ele está conectado não apenas com quantidade de cristão, mas o quanto que um cristão ele toma a cruz. É o quanto de experiência real com Cristo que ele está tendo. E isso vai influenciar positivamente no seu arrebatamento. E quando se trata de você estar totalmente submisso, então isso é uma base sólida, estabelecida pelo Criador. E não tem como mexer nisso. A autoridade de Deus em seu reino, a autoridade de Deus em todo o universo, em todas as galáxias, particularmente, isso faz parte da sua agenda atual. A autoridade do Pai no Filho, ela não pode ser discutida. A autoridade do Filho sobre nós, ela não pode ser discutida. Ela não pode ser violada. Ela é um princípio estabelecido que deve ser seguido. Os governos desta terra, nós temos vários sistemas de governo, como democracia, como socialismo, e tantos outros, monarquia da terra e tantos, mas no reino de Deus existe apenas um governo. Deus, ele sempre vai ser rei. Cristo, ele sempre vai ser rei, mas nós sempre vamos ser servos. Nós precisamos fazer de tudo para não mudar essa posição. Nós não podemos pensar mais do que nós de verdade somos. O governo universal de Deus, ele precisa ser inquestionável. No reino de Deus não existe democracia. No reino de Deus existe um cabeça que manda e os demais têm que obedecer. Isso é encabeçamento. Oh, irmãos, isso é muito importante. Muito importante, muito importante. Existe uma ordem que não pode ser mudada por ninguém. Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Irmãos, até uma criança precisa saber disso. E esse ponto vai garantir a nossa entrada no arrebatamento. Ele é fundamental. O orgulho pode nos jogar para fora do reino se nós não tomarmos cuidado. Submeter ao rei no céu não é difícil. Não é difícil submeter ao Senhor lá no céu. Mas submeter nesta terra, em uma época de rebelião, em uma época de trevas da qual estamos vivendo, é muito difícil, porém é necessário. Quantos cristãos, ele lê a Bíblia, ou ele escuta uma mensagem e ele fala, não, eu submeto. E lá no céu, eu vou me submeter 100%.
Na Nova Jerusalém, ou durante os 1000 anos, eu vou me submeter. Mas aqui na terra, ele não consegue se submeter. Ele não consegue se submeter às autoridades constituídas. Porque o orgulho, ele vai se desenvolvendo pouco a pouco. E ele vai arrastando esses preciosos para as trevas. Que quer dizer, depois do arrebatamento, quando a noiva, que é a luz desse mundo, o sal da terra, quando sobe, o Espírito Santo sobe, então fica trevas aqui. Então nós temos as trevas exterior. É um período de 7 anos, o período final dessa dispensação, onde o reino de Satanás, onde o trono de Satanás, ele vai se manifestar. Oh, irmãos, é um período de grandes trevas e naquele período já não adianta mais se submeter ao encabeçamento do Pai e do Filho e do Filho em todos nós. A era rebelde em que vivemos deve ser mais forte. Agora, o nosso testemunho tem que ser mais forte do que nunca. Testemunhar, irmãos, contra os anjos caídos. Eu vou falar nisso daqui a pouco. Porque a nossa submissão é um testemunho contra os anjos que caíram. Eles não conseguiram se submeter, a começar pelo seu líder Satanás. E 1/3 que foi enganado por ele. Eles não conseguiram se submeter ao governo universal. Eles tocaram nisso. Irmãos, preste atenção. Quando nós pecamos contra o Senhor, o sangue, quando nos arrependemos, eu vou falar disso mais na frente, o sangue vai limpar a nossa condição caída. Mas quando existe a questão da quebra do encabeçamento, então, esse é um pecado, irmãos. A rebelião, ela é tão grave que ela toca diretamente na glória de Deus. Ela toca na santidade de Deus. Ela toca na justiça de Deus. A rebelião, ela é tão grave que quando aquele primeiro anjo, ele tocou no encabeçamento, ele achou que ele poderia, pela sua formosura, pela sua inteligência, que ele poderia substituir Cristo na deidade. E somente ele era bonito, era inteligente, era capaz, era ungido. Então ele decidiu, nele mesmo, eu posso ser o segundo da deidade. Ele teve um sentimento de orgulho, de soberba, de ser melhor. E esse pecado, irmãos, ele nunca foi tolerado por Deus. Então, quando olhamos 1 Coríntios 11, nós precisamos ter esse sentimento de que há um governo universal. E esse governo, ele condena o orgulho, ele condena o pecado, ele condena a rebelião. Ele condena. E o sinônimo dessa palavra, rebelião, é desobediência. Mas também pode ser indisciplina, insubmissão, insubordinação, revolta ou subversão, perversão. Satanás tomou esse caminho e hoje ele tem conseguido, número 1, Deus, ele não é bem-vindo nesta terra por aqueles que estão no orgulho. Deus, ele não é bem-vindo. O que Satanás quer fazer, por um lado, é manter o homem no orgulho. Por outro, é manter o homem no pecado. E por outro, é manter o homem na apostasia.
São três aspectos: o orgulho, o pecado e a apostasia. Com isso, ele mantém Deus nos céus. Fica aí, Deus, por favor. Você não vai descer porque eu estou governando a terra, mesmo dentro das igrejas. E com essa introdução, eu sinto que eu posso começar então a mensagem. O encabeçamento não pode ser mudado. Deus exige submissão total. Agora, como a geração de Adão pode se submeter? O reino do qual Cristo é rei, o reino dos céus, está composto, número 1, dos descendentes de Abraão, que inclui tanto seus descendentes segundo a carne, como seus descendentes segundo a fé. Aqui nós estamos vendo o homem que foi chamado por Deus. Gênesis 10, 11, 12. Abraão, ele vem de uma linhagem chamada por Deus. E Adão, ele vem de uma linhagem criada por Deus. Deus, ele criou o homem caiu no pecado. Então Deus chamou Abraão. Abraão representa o começo de uma nova geração. Abraão representa o começo do propósito de Deus em estabelecer na terra o seu reino por meio do descendente que viria da semente de Abraão. Quando olhamos a genealogia de Mateus capítulo 1, o que nós temos ali? Faço questão de ler, é muito importante. Mateus capítulo de número 1, fala assim, versículo 1, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Olha a primeira palavra, o primeiro versículo do Novo Testamento, Jesus Cristo. Quem é ele? Filho de Davi, filho de Abraão. Em Abraão, nós temos a promessa da terra, nós temos a promessa real, a promessa do povo. Mas em Davi nós temos o trono. E agora Apocalipse capítulo 22, versículo, o último versículo da Bíblia, do Novo Testamento, Apocalipse 22, 21. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Então nós temos esse Novo Testamento, composto por 27 livros. O foco é Jesus Cristo. Então nós temos Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. Aqui o foco é o cabeça do homem. E 27 livros quer dizer que tratam dessa pessoa. Quer dizer, você precisa conhecer muito bem quem é o seu cabeça, para que você não caia, para que você não erre e para que você não leve outros também a cair. Isso é muito, muito importante. O reino de Deus não é edificado com a linhagem caída ou criada de Adão. Sim. Mas o reino de Deus, ele é produzido na terra com a linhagem chamada de Abraão. Agora você tem
1 Coríntios 11, o encabeçamento. Nós começamos a ver que quando os filhos de Adão, que insistem a não serem regenerados na igreja, o que vai acontecer? Eles não vão conseguir se submeter. Eles vão viver, número 1, no pecado, na rebelião e na apostasia. Eles não vão conseguir se submeter ao encabeçamento de Cristo. Irmãos, o orgulho, ele remove o nosso arrependimento. O pecado, ele nos afasta do verdadeiro arrependimento. A apostasia nos afasta do arrependimento. Nós passamos a pensar que podemos tudo, que sabemos tudo. E toda a obra que está sendo feita no ato exterior. Eu falo por mim, irmãos. Por quase 30 anos de cristão, eu posso dizer que a maior parte da minha vida cristã, eu passei ou no orgulho, ou eu estava na apostasia ou no pecado. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Quem me livrará? Eu me lembro que está completando 3 anos, quando eu estava recebendo instruções do Dr. Augusto Baquengo em uma reunião por Zoom. Era a minha segunda reunião por Zoom com ele. E ele falou: você quer receber Jesus? E eu pensei, mas eu já tenho Jesus. Mas por obediência eu falei, eu quero. Então ele falou, repita comigo. E eu repeti aquelas palavras por obediência. Irmãos, quando eu comecei a falar, eu me arrependo dos meus pecados. E eu te recebo como meu Senhor e Salvador. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar e por mais de 4 dias eu chorei. Eu não parava de chorar. Eu chorava, eu estava descontrolado. E eu posso dizer para os senhores aqui, por mais de 25 anos, eu descobri que eu não era nascido de novo. Não era. Eu descobri que eu vivi, irmãos, nesses 3 aspectos, no orgulho, no pecado e na apostasia. No dia que aquele irmão me levou a receber Jesus genuinamente, naquele dia, irmãos, eu consegui valorizar o arrependimento e eu consegui começar a me arrepender de verdade. Porque o meu arrependimento era superficial, eu me lembro. Foram tantos anos com um arrependimento superficial. Um arrependimento repetitivo, com palavras bonitas, mas com pouca experiência com Cristo. Irmãos, quando o verdadeiro toque da regeneração, quando ele é alcançado, o reino vem, a vida vem, o sangue vem. E quando o Espírito Santo, ele passa a convencer aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo, ele vai chorar. Ele vai ser destruído, esmagado. O temor começa a entrar e ele começa a ver o seu passado pecaminoso, idólatra, seu passado apóstata, o seu passado orgulhoso, e ele vai chorar, ele vai ser destruído pelo próprio Espírito Santo. Aquela velha identidade vai ser destruída. E o Senhor, com o passar dos dias, das semanas e dos meses, vai criar uma nova identidade. A descendência de Adão, ela é extremamente mortal. Ela está na terra, os filhos de Adão, mas também estão na igreja. E
dos quais, irmãos, eu estou afirmando, eu era, eu vivi, eu estive nisso, e eu agradeço ao Senhor por ter misericórdia, porque eu estava correndo em direção ao inferno. Eu era realmente um tição já queimando ali. Eu estava totalmente cego, irmãos. Totalmente cego. Oh, meu Deus! Eu quero repetir isto. O reino de Deus não é edificado com a linhagem criada de Adão, mas o reino de Deus ele é edificado com a linhagem chamada de Abraão. E aqui nós temos os dois aspectos. Eu quero ler com os senhores. O primeiro aspecto inclui os israelitas verdadeiros. O reino de Deus inclui os israelitas verdadeiros. Abra comigo em Romanos capítulo 9. Eu gosto muito desse capítulo 9 de Romanos. Romanos capítulo 9, por favor, abram comigo o versículo 6, o 7 e o 8. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendência de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamado a tua descendência. Não é em Adão, o homem criado, a descendência criada. Não, é em Isaque será chamada a sua descendência. 8. E isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como os descendências, os filhos da promessa. Primeiro aspecto, o reino de Deus está relacionado com os israelitas genuínos. Agora, o segundo aspecto do reino de Deus são aqueles da fé, os gentios. Abram comigo em Gálatas capítulo 3, depois de Romanos, vai um pouquinho para frente, tem 1º e 2 Coríntios, e depois nós temos Gálatas. Gálatas capítulo 3, agora fala dos gentios. Eu leio primeiro o versículo 7 com vocês, que fala assim: sabei, pois, que os da fé é que são os filhos de Abraão. Eu leio agora o versículo 9, ainda Gálatas 3, 9. De modo que os da fé são abençoados como os crentes. São abençoados como o crente Abraão. Eu leio o versículo 29 para finalizar. Ainda Gálatas 3, versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, o que nós temos aqui, nós temos tanto judeus como gentios. Eles vêm de uma linhagem dos chamados para quê? Para obedecer o Messias, que viria da descendência de Abraão. O reino de Deus na terra, quando diz que ele é tomado por esforço e os violentos se apoderam dele, isso está relacionado a ser encabeçado por Cristo. Não é sair gritando, batendo, fazendo uma obra humana, não é isso. Mas o quanto eu morro, o quanto eu estou disposto a me arrepender dos meus pecados, é o quanto o reino de Deus se torna a minha realidade. Isso é muito importante agora. É muito, muito importante. Cristo Jesus, ele tem autoridade sobre todas as coisas. Todas as coisas criadas. Eu preciso ler esse versículo com vocês. Efésios 1, 22 e 23. Eu também aprecio muito esses versículos. Uma vez mais, Efésios 1, 22 fala assim:
e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça. Isso inclui os homens. Entende, irmãos? Isso é muito importante. Aqui nós temos Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça do homem. E aqui diz, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. E o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que tudo enche todas as coisas. Mas na frente eu vou desenvolver isso. Então, o encabeçamento de Cristo sobre nós, ele não tem negociação. Tudo foi colocado debaixo dos seus pés na sua ressurreição. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele venceu obedecendo. No reino de Deus, a única maneira de vencermos é sendo mortos, sendo crucificados, sendo destruídos. O reino de Adão, dos homens criados, esse reino é ao contrário, é um reino do pecado, é um reino da insubmissão, é o reino da rebelião, do orgulho, da soberba, é o reino das apostasias. Esse é um reino que já foi condenado por Deus, porque Adão decidiu seguir a Satanás e o seu reino. Quando Cristo, descendente de Abraão, ele nasceu, ele veio para estabelecer o seu reino e para chamar o povo para se submeter ao seu governo universal. E a nós o que nos resta? Arrependimento. Totalmente arrependimento. Todo o tempo. Nós vimos que a autoridade de Cristo, primeiro, é sobre os homens de maneira individual. Ah, mas é coletiva, é o corpo de Cristo, está tudo bem. Mas, primeiramente, é sobre eu e você. Individualmente. Individualmente. Por um lado, ele é a cabeça do corpo. Por outro, ele individualmente é a cabeça de cada cristão. Cada cristão. Nós não temos como escapar. Nós precisamos nos submeter. A terra está cheia de rebelião, porque ninguém quer se submeter ao encabeçamento de Cristo Jesus. Irmãos, isso diz respeito à igreja. À igreja. Eu queria ler com os senhores Apocalipse, capítulo de número 20, por favor. Apocalipse 20 aqui fala dos que ficaram, os que perderam o arrebatamento. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, eu nunca adulterei. Ou, Senhor, eu fui fiel nos dízimos. Por que eu não fui arrebatado? O Senhor vai dizer, porque você nunca aceitou ser encabeçado. Você serviu da sua maneira. Por isso que Mateus 7, 21 diz, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naqueles dias vão dizer, Senhor, porventura nós não pregamos em teu nome? Nós não expulsamos demônio em teu nome? Nós não profetizamos? Não fizemos milagres, homem, ou não demos os dízimos? Mas eu vos direi explicitamente, apartai-vos de mim. En espanhol se habla hacedores de maldade. En espanhol. Quer dizer, vocês que fizeram, que praticaram a maldade. Então, porque eu não vos conheço. Irmãos, se você não me conhecer,
é uma coisa, mas não ser conhecido pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo é outra coisa. Eles eram cristãos porque eles falam Senhor, Senhor. No versículo 7 do capítulo, no capítulo 7, o versículo 21 de Mateus, eles eram cristãos, então eles talvez ficaram 10, 15 ou 20 anos, mas na linha do orgulho, na linha do pecado e na linha da apostasia. Eles serviram ao Senhor, mas o Senhor não os conhecia. Isso quer dizer que o orgulho, a soberba, irmãos, eles não aceitaram ser encabeçados, não aceitaram se submeter. E aqui em Apocalipse capítulo 20, o versículo 4, fala assim: vi também tronos, no plural, e neste sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Ponto. Vi ainda as almas dos decapitados. Olha a palavra decapitados. Decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Então aqui nós chamamos os vencedores tardios. João, ele viu alguns que perderam o arrebatamento. Não foi verdade? Eles perderam e eles caíram na tribulação e eles se escaparam. Dos 4 cavaleiros, eles conseguiram, irmãos, escapar por os primeiros 3 anos e meio de tribulação. Eles escaparam das bombas atômicas, escaparam dos coronavírus, da fome, porque os 2 profetas fechou o céu, escapou da sede. Mas agora, na segunda metade, na grande tribulação, então eles caíram da mão do anticristo. E o anticristo vai fazer a perseguição contra os santos. E aqui, qual foi a primeira parte que ocorreu? Eles mantiveram o testemunho, não aceitou a marca do anticristo, mas eles foram decapitados. O que quer dizer decapitados? Eles nunca aceitaram nessa era que Cristo fosse o seu cabeça. Eles sempre foram cabeça deles mesmos, mas agora eles perderam a cabeça. Em outras palavras, ou perde a cabeça hoje e permite Cristo nos encabeçar, ou vai perder na grande tribulação. Sabem, irmãos, isso aqui é muito, muito grave. É muito grave. Isso quer dizer desprezar o senhorio de Cristo. Vai ter consequência. Número 1, se o Senhor está falando que pecado é pecado, por que nós vamos pecar? Se o cabeça está dizendo, não caia no pecado, quando eu e você vamos para o pecado da cobiça sexual, ou o pecado da pornografia, ou o pecado da mentira, não importa quantos tipos de pecados, ou se você vai para o orgulho, a soberba, ou se é uma apostasia, o Senhor está dizendo, eu sou o teu cabeça. Você não está fazendo a minha vontade. Eu mandei você não pecar. Eu mandei você não cair na linha do orgulho. Não cair na linha dos seus pensamentos. Mas nós seguimos fazendo isso. Então quer dizer que nós estamos dizendo, Senhor, eu vou viver nessa terra. Eu vou te obedecer em partes. Mas eu não vou conseguir te obedecer 100%. Então, talvez eu te obedeça 20 ou 30%, mas os outros eu vou fazer do meu jeito. Você entende? Não é questão só ser um crente. Agora é questão de obedecer 1 bilhão%. E quando eu reconheço que Deus é o cabeça de Cristo, e que Cristo é o cabeça do homem, então quer dizer que eu não sou nada. Por que eu vou me preparar para ficar nessa terra? Por que eu vou me preparar para ficar com o anticristo? Por que eu vou me preparar para cair na mão dos 4 cavaleiros?
Nós vimos essa semana, quando o profeta do Senhor veio ao ar, e ele disse para nós, essa guerra de Israel, ela vai se intensificar, até chegar o momento de Israel ter que atacar o Irã com bombas atômicas. Ele vai precisar, por causa da sua subsistência, ou por causa deles sentirem uma ameaça deles serem destruídos completamente da terra. Porque Israel, no dia que eles perderem uma guerra, não é como uma outra nação. Eles deixam de existir. Os inimigos de Israel não querem apenas conquistar Jerusalém, quer destruir Israel do mapa. Os israelitas têm que desaparecer da terra. Então Israel não pode perder uma guerra. Eles vão ter que atacar o Irã com bombas atômicas quando eles sentirem que a sua existência está ameaçada. Mas o profeta também, ele falou para nós que ele viu quando o rei estava vindo nas suas vestes gloriosas, com aquela coroa gloriosa na sua cabeça. Na sua primeira vinda, ele veio como um cordeiro, ou ele veio como aquele que trouxe as boas novas, o plano de salvação para nós. Mas agora, em sua vinda invisível, para buscar a noiva santa, ele vai vir como rei. Na sua primeira vinda, ele tratou com a questão do pecado dos homens. Na sua segunda vinda, ele não tem relação com o pecado. Ele vem apenas para buscar a sua noiva santa. Na sua primeira vinda, os fariseus, os saduceus, os herodianos, os homens discutiram com ele. Na sua vinda agora invisível, ele não vem para discutir com ninguém, ele vem simplesmente para pegar a sua noiva. E ele viu que quando o arrebatamento aconteceu, ele viu como que Israel estava lutando. E ele viu como que a quantidade de árabes cercou Israel. As nações árabes vieram de todos os lados contra Israel. E ele viu o antissemitismo, ele viu judeus sendo mortos em Israel, mas também sendo mortos em todo o mundo. Veja, irmãos, e ele disse claramente que naquele momento, quando o arrebatamento aconteceu, ele falou que viu os 4 cavaleiros se movendo pelos 4 cantos da terra. O cavalo branco, o cavalo amarelo, mas principalmente o vermelho e o preto. Agora ele ouvia aquela voz que dizia, olha o cavalo amarelo, olha. Ele ouvia a voz, Deus falando, olha. Em Apocalipse 6, o cavalo amarelo, quando ele se move, fala que o Hades está seguindo ele. E fala que a morte está seguindo ele. Então ali, já diz que quando o arrebatamento acontece, ele viu os corpos espalhados em todo o planeta. A matança pelas bombas atômicas, a matança nesses primeiros 3 anos e meio, pela fome, pela sede, pelas guerras e pelas pestes. Por isso que o inferno vai se alimentar de mais almas. O inferno segue aquele cavalo. E o inferno tem muita fome. E as almas ali, irmãos, preste atenção, depois do arrebatamento, aquelas almas, elas vão direto para o inferno. Direto. Por isso que o inferno está seguindo. A morte, que hoje ela não tem poder sobre os cristãos, ela, quando acaba o arrebatamento na era do juízo de Deus, sobre os rebeldes, o nome daqueles cristãos apagado do livro da vida, eles perderam todo o privilégio, eles caíram na última semana de Daniel, a semana dos judeus, eles vão ser tratados como ímpios, irmãos. Eles vão ser mortos e já jogados para o inferno. Jogados. Somente no final que acaba a tribulação, quando você vai para a grande tribulação, aí eu li. Os que escaparem nos primeiros 3 anos e meio.
Eles vão cair nas mãos do anticristo, quando o anticristo agora morre e ressuscita. Os últimos 3 anos e meio é grande tribulação. A estátua dele vai estar dentro do templo dos judeus. Ele vai exigir adoração como um Deus. E o falso profeta vai ajudá-lo nessa trajetória. Oh, meus irmãos, eu já estou finalizando a mensagem. O arrependimento agora é o grande tesouro. Não tome o arrependimento como algo normal. Não tome o arrependimento como algo que você já fez. Olha, o orgulho, ele sempre desvaloriza o arrependimento. Ele valoriza as verdades bíblicas, o conhecimento bíblico. Não, arrependimento é para os fracos. Eu sou forte. Eu já me arrependi uma vez quando eu recebi Jesus, por que eu tenho que me arrepender de novo? Irmãos, quando alguém chega nesse nível, olha, eu tenho que me arrepender só para Deus. Quando alguém chega nesse nível, ele está totalmente caído. Totalmente caído. Por isso que Deus é o cabeça de Cristo. Cristo é o cabeça dos homens. E os homens, o cabeça das mulheres. E eu vou finalizar a mensagem falando das mulheres. Eu quero ainda voltar para 1 Coríntios, capítulo 11. Geralmente, quem fala esse tipo de mensagem perde membros. Os membros vão embora da igreja. E hoje em dia, que tem o movimento feminista, hoje em dia que tem a liberdade das mulheres, as mulheres poderosas, o direito das mulheres, a Constituição que guarda as mulheres são livres. Então, isso encheu as mulheres de soberba e orgulho. Encheu as mulheres em todo o planeta. Tanto as solteiras como as casadas. No passado, há décadas atrás, as mulheres tinham tanto temor de ter o seu casamento. E quando elas se casavam, elas tinham tanto temor, elas queriam preservar o seu casamento. As mulheres, elas se vestiam de uma outra maneira. Havia um padrão nas mulheres, elas se cobriam. Mas hoje, se um líder for tocar nesse ponto, elas se revoltam. Eu tenho meus direitos, eu vou processar você. Eu sou livre. Irmãos, não existe cristãos modernos no céu. Existe cristão santo no céu. Não aceite o evangelho moderno. Não aceite o evangelho que pega você, irmã, e coloca na posição do homem. Deus te criou como mulher. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. Não tome o encabeçamento do homem. Se você fizer isso, você vai cometer o erro mais grave da sua vida. Deus criou o homem para ser homem e a mulher para ser mulher. Muitas irmãs que são fiéis nas igrejas, elas vão perder o arrebatamento porque elas não se submetem aos seus maridos. Porque elas tratam os seus maridos como se fossem mulheres. Muitas irmãs acham que casou com um homossexual. Elas querem tratar o marido como um homossexual. E elas tomam o encabeçamento, eu sou o homem aqui, você é a mulher. E o encabeçamento de Cristo é intocável, é inegociável. Deus não trabalha em uma geração moderna. O evangelho não mudou, o encabeçamento não mudou.
Se você crê que agora que o Papa da Igreja Católica liberou o casamento homossexual para todo o mundo, e ele crê que Deus errou quando estabeleceu o encabeçamento, de estabelecer que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher. Se você crê que Deus errou, eu quero te dar uma notícia: você vai ficar como anticristo. Isso não é brincadeira. Volto a dizer, no céu não tem cristão moderno. Não caia na modernidade desse mundo. Homem é homem e mulher é mulher. Coloque no seu coração que falta pouco tempo para você sair dessa terra. Você não vai ficar a vida inteira. Ninguém que nasceu nessa terra vai ficar para sempre. O arrebatamento vai acontecer. Valorize a tua eternidade agora. Entre em acordo com o teu marido. Muitos não gostam e acabam deixando sua família. Eu quero largar do meu esposo. Eu não suporto mais. Eu não quero mais. Muitos estão dispostos a jogar o casamento fora, construir um novo casamento, do que tentar restaurar o casamento abençoado por Deus. Então, 1 Coríntios, capítulo 11, não vou sair mais desse capítulo, eu vou terminar a mensagem aqui, uma vez mais, o versículo 3 fala assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Se algum pastor, ele mudar o evangelho para ganhar líderes, para ganhar membros, para ganhar dízimos, e encher as mulheres, não falar desse tema. As mulheres ali chegam com tudo. Algumas chegam praticamente peladas, sem roupas, mostrando seus seios na igreja. As saias muito curtas, sentam na frente e o líder já começa a cobiçar o seu corpo. Usam roupas apertadas para mostrar a anatomia do seu corpo. E você vai pensar que vai entrar no arrebatamento assim? Você está brincando. Então, nós temos dois Deus. Nós temos duas Bíblias. Porque na minha Bíblia aqui está dizendo que não vai entrar. Não vai. E você não vai brincar com isso agora. O meu Deus está dizendo que sem santidade, número um, você não vai ver a Deus, mas sem o encabeçamento, também você não vai ver a Deus. Agora, quando o marido, ele é brigão, quando o marido é carnal, que vive provocando a mulher, que vive sem dar atenção para a mulher, que vive somente com muitas mentiras para a mulher, ele sendo cabeça, ele vai ficar e a mulher vai subir. Porque Lucas disse, estarão dois numa cama. Quer dizer, um casal. Um será tomado quando o marido ele não exerce o seu sacerdócio na casa e ele maltrata a mulher. Não pensa que ele vai ter privilégio. Eu sou o cabeça, aqui eu que mando. Isso não funciona no reino de Deus. Se você não consegue se submeter a Cristo, por que você está exigindo submissão da sua esposa? No reino de Deus não há democracia. Quando você se submete a Cristo, você consegue ter o seu lar abençoado. A paz no seu lar. Há muita paz no seu lar, há harmonia no seu lar. Não brinque, porque brigas no seu casamento vai te deixar de fora do arrebatamento. Não tente edificar o corpo de Cristo, não tente edificar a sua vida espiritual na carne. Um casamento não pode ser sustentado pelo sangue e pela carne. Esses dois elementos não podem entrar no reino de Deus. Quando se trata do encabeçamento, eu quero ler aqui 1 Coríntios 11, o versículo 7.
Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, mas ser ele imagem e glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem. Então, veja bem, o homem, ele tem que ser a imagem e a glória de Deus. Ele é. Eu não vou continuar lendo pelo meu tempo, porque foi a mulher que saiu do homem, e não o homem sair da mulher. Então, o homem, ele sai de Deus, e a mulher sai do homem. E aqui nós estamos dizendo que, muito importante, o homem é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Em outras palavras, quando a mulher não se submete, ela nunca vai ter a glória do marido. No casamento, Deus vai ver a glória do marido da mulher. Ela não tem um cabeça debaixo dela. Deus é o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça do homem e o homem da mulher. Ela quer dizer que a mulher, ela foi feita sem a cabeça. O homem, ele é a cabeça dela. Por isso que a glória da mulher é o homem, é o seu esposo. Quando ela encabeça, essa glória não existe. E aqui nós vimos que para o testemunho contra os anjos caídos que nunca aceitaram ser encabeçados e eles foram expulsos da presença, quando a mulher se submete, a glória do homem reflete nela. Mas quando o homem, ele é vigilante, ele é um excelente sacerdote em casa. Ele não fica perdendo tempo em internet. A mulher está ali querendo conversar, querendo que ele leia a Bíblia, lê os versículos, e ele fica ali na internet à noite, na casa, fica na televisão. Ora, rapaz, toda vergonha na sua cara. Não dá atenção para a esposa, não lê um versículo, não ora com a família. Você está pensando o quê, rapaz? Que tipo de sacerdócio é esse? Você vai cair na grande tribulação. Tome cuidado com isso. Não fique usando o encabeçamento para maltratar a sua casa. Deus vai pesar as mãos em você. Exerça o seu sacerdócio, cuide da sua família. Exerça a sua autoridade. Permita que a glória da sua glória seja refletida na sua esposa. Porque aqui fala que você é a imagem de Cristo. Você é a glória de Cristo. Mas a sua esposa precisa ver essa glória em você. Pregue o evangelho, saia com a sua família, vá para a rua pregar o evangelho, para de enrolar, para de ser preguiçoso. O versículo 8. Eu não vou ter tempo já, o meu tempo já esgotou, eu vou parar aqui. Eu vou parar. Eu vou parar com o último versículo, por favor, Apocalipse 22, versículo 11. Eu termino com esse versículo. Apocalipse 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Se as pessoas não se arrependerem quando ouvem a palavra de Deus, a sua dureza se intensifica. O arrependimento. Nós precisamos nos arrepender do nosso passado como esposo. Nós precisamos nos arrepender do nosso passado como esposa. Nós precisamos nos arrepender por os dois não estarem querendo ser encabeçados por Cristo. Nós precisamos nos arrepender de todas as vezes
que nós não fomos submissos ao cabeça que é Cristo. Nós precisamos nos arrepender de todas as vezes que nós somos carnais. Nós precisamos nos arrepender das vezes que nós não valorizamos o governo universal. Nós temos que nos arrepender das vezes que nós envergonhamos a Cristo, dentro da nossa casa, na igreja. Nós precisamos nos arrepender. O Messias está vindo. O arrebatamento vai acontecer. O líder deste ministério, o profeta do Senhor, o Dr. David Edward Ward, ele tem andado por todo o planeta anunciando o arrebatamento da igreja. Ele viu o arrebatamento. E ele tem nos avisado, se arrependa dos seus pecados. O arrebatamento vai acontecer. Nós não podemos pensar que faltam 5 anos, 3 anos. Um homem de Deus, ele precisa se preparar como se hoje fosse o seu último dia. Ou pelo arrebatamento ou pela morte, nós vamos ter que sair um dia dessa terra. Quando eu caio no pecado, eu deixei o encabeçamento de Cristo. Quando eu estou no orgulho, eu deixei o encabeçamento de Cristo. Quando eu estou em brigas, eu deixei o encabeçamento de Cristo. Eu não estou aceitando Cristo como meu cabeça. E as irmãs precisam tomar muito cuidado. Não existe no céu cristãos modernos. As irmãs precisam aprender com muito cuidado, porque o que está em jogo aqui não é você obedecer teu marido, mas é a tua eternidade. Não é difícil para você agora obedecer. Vivam em paz nos seus lares. Vivam em arrependimento, em santidade. Vão pregar o evangelho. Por favor, eu estou te implorando. Pregue o evangelho. Abandone as redes sociais suas. Abandone a televisão. Abandone a vida secular que está te afastando da sua família. Tem um tempo para você conversar, tem um tempo para você orar, tem um tempo para você ler a Bíblia, tem um tempo para você pregar o Evangelho, tem um tempo para você ruminar a palavra, tem um tempo para você vestir pano de saco na sua casa, juntos. Senhor, eu quero agora orar com todos vocês, todos vocês que estão nas plataformas digitais. Eu vou dizer, eu não estou aqui pelo seu dinheiro. Eu não preciso do seu dinheiro. Eu estou aqui para falar a verdade para vocês. Você que está no Insta, você que está no Facebook, no YouTube, ou você que está aqui, eu estou falando a verdade com muito temor. Eu estou quebrado porque eu sou o principal aqui. Irmão, sim, eu preciso falar a verdade. Não brinque. A sua eternidade. Você foi escolhido por Deus. Irmã, você foi escolhida. Irmão, você foi escolhido. O Senhor pagou um alto preço e Ele quer te levar. Ele vai te levar. Vamos corrigir os nossos caminhos agora. Vamos corrigir algumas coisas no arrependimento. Vamos clamar o sangue de Jesus. Vamos nos limpar, reconciliar e vamos seguir. Vamos seguir. Você não precisa abrir o seu microfone, mas vamos fazer uma oração de arrependimento. Senhor, eu sou o primeiro aqui a me arrepender. Senhor, quantas vezes, nesses quase 30 anos de cristão, que eu tenho falhado, Senhor, com o Cristo, meu cabeça, eu tenho falhado com Cristo, aquele que foi estabelecido pelo Pai, como meu cabeça. Eu entrei na rebelião, no orgulho e soberba, eu entrei no pecado, na apostasia. Senhor, eu te troquei por mim mesmo, te troquei pelos prazeres dessa vida. Quantas vezes, Senhor, eu caí nas discussões dentro do meu lar. Senhor, 28 anos de casado, quantas vezes eu discuti com a minha esposa
Quantas vezes ela discutiu comigo? Quantos desentendimentos? Eu me arrependo, Senhor. Está tão próximo ao arrebatamento. Quantas vezes, Senhor, eu deixei de ser encabeçado por ti e exigi que a minha esposa fosse submissa a mim? Eu me arrependo. Senhor, eu me humilho diante do Senhor. Quantas vezes, Senhor, eu falhei. Eu não li a Bíblia. Senhor, eu não orei, não jejuei. Eu fui orgulhoso, confiei no meu pobre conhecimento. Confiei em mim mesmo. Eu me arrependo, Senhor. Não fui um bom pai, um bom esposo, não fui um bom servo. Eu me arrependo, Senhor. Senhor Jesus, eu não valorizei o governo universal. Senhor, eu vivi por mim mesmo. Senhor, eu te obedeci somente nos meus próprios limites. Eu passei a viver um evangelho moderno. Senhor, eu passei a viver um evangelho que não repreende o pecado, um evangelho que prega prosperidade, um evangelho que está tudo bem, que Deus é bom, que Deus vai me ajudar, que Deus vai me abençoar. Senhor, eu preguei e eu vivi um evangelho que, Senhor, que se acomodou com o pecado, se acomodou com o orgulho. Senhor, um evangelho que alimentou o meu ego, alimentou a minha carne. Senhor, eu morri para ti. Eu me arrependo de toda soberba, orgulho. Senhor, eu me arrependo de toda cobiça. Eu me arrependo, Senhor, de viver longe de ti. Senhor, eu clamo pelo teu sangue. Que o teu sangue possa me lavar de toda imundícia de Adão. Senhor, todo o pecado de Adão, toda a vida de Adão, tudo o que eu herdei de Adão, da velha criação. E possa me colocar em Cristo Jesus. Senhor, eu preciso estar em Cristo. Senhor, eu necessito estar em Cristo. Não tem outro lugar que não seja Cristo que vai te agradar. O Senhor somente se agrada de Cristo. Cristo foi a oferta que o Senhor recebeu. Cristo é o único lugar seguro para nós estarmos agora. Senhor, eu estou agora te implorando por cada um que está ouvindo essa mensagem, cada um que chegou até aqui no final. Agora eu quero pedir para todos repetirem comigo essa oração. Você que está nas plataformas, no Zoom, repita comigo: poderoso Senhor Jesus, eu me arrependo de todos os meus pecados. Eu me arrependo de toda a rebelião. Hoje eu vi que Deus é o cabeça de o homem é o cabeça da mulher. Senhor Jesus, eu me arrependo por toda a minha vida que eu não valorizei o teu encabeçamento. Eu me arrependo de todas as vezes que eu fui o meu próprio cabeça. Eu me arrependo de todas as vezes que eu não consegui te obedecer. Eu fui para o pecado, eu fui para o orgulho, eu não te obedeci. Eu não permiti ser encabeçado por ti. E hoje, Senhor, eu trago o meu mais sincero arrependimento. Senhor Jesus, eu clamo pelo teu sangue para me justificar, para me santificar, para me reconciliar, para limpar as minhas vestimentas. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. No mais poderoso nome de Jesus, hoje eu nasci de novo. Amém. Se você fez essa oração, por favor, nos procure nas plataformas. Se você participou dessa mensagem, eu também quero te pedir, dê um like nessa mensagem, envie para alguém, vamos evangelizar no nome de Jesus. Muito obrigado a vocês que estavam na